Então, pessoal, primeiramente, boa tarde. É um prazer recebê-los aqui na primeira aula de farmacologia, aula de muitas que virão por aí, né? Farmaco 1 e Farmaco 2 também, que são mais clínicas. Agora a gente entra no bloco de farmaco básica, que tem uma vertente mais molecular. Para quem não me conhece, eu me chamo Alan, tá? Eu sou professor da FMP desde 2015, quase 7 anos já, 6 anos e meio, por aí. E sou professor do curso de medicina, né, segundo, terceiro e quarto períodos, e também do curso de odontologia, farmacologia para odonto também. Eu também sou professor da Unirio, de farmacologia, para os cursos de medicina, odonto, biomedicina, enfermagem, nutrição e fisioterapia. E, enfim, é muita farmaco por semana para mim, mas eu gosto. Eu acho que eu realmente nasci para isso. Falando um pouco da minha formação, eu sou farmacêutico, sou nordestino, graduado pela Universidade Federal da Paraíba, tenho mestrado e doutorado em farmacologia e química medicinal pela UFRJ, tenho pós-doutorado também em farmacologia cardiometabólica também pela UFRJ, e agora eu trabalho tanto como docente na FMP e na Unirio, como também pesquisador lá no Laboratório de Investigação Pulmonar da UFRJ, ou seja, na biofísica. Então, resumindo, eu gosto muito de tudo que envolve o molecular, né? Tanto a farmacologia molecular, a biologia molecular, e também o clínico também. É, são as minhas paixões, ciências biomédicas, né? Digamos assim. E, como eu havia introduzido, né, falado logo no comecinho do nosso encontro, o objetivo dessa reuniãozinha de hoje, né, é falar para vocês como que a farmacologia básica, ou a farmacologia molecular, ela funciona dentro da disciplina de biologia molecular. Então, vocês já tiveram o primeiro bloco, que foram 2 meses, né, um bimestre, com os professores da biologia molecular. Esses 2 bimestres, vocês fizeram atividades que contabilizaram a nota da P1, né, de vocês. Agora vocês entraram no segundo bimestre desse período, né, desse semestre 2021.2, começando a estudar a farmacologia em seus aspectos básicos, para que vocês tenham um suporte necessário, né, ao aprendizado durante as farmacologias 1 e 2, que, como eu havia falado para vocês, elas têm uma vertente mais clínica, apesar de abordarem bastante o mecanismo de ação, vias moleculares, ações moleculares dos fármacos, os princípios ativos dos medicamentos. Vocês vão entender bastante, né? Eu explico bem isso na aula de hoje, vocês vão assistir, né? Farmaco 1 e Farmaco 2, vocês vão ver de tudo um pouco, né? Mas vocês vão entrar numa vertente mais clínica. E para a clínica, vocês precisam de base. E a base vocês vão ter agora, tá? Então, a farmacologia dentro da biologia molecular, ela tem esse objetivo. E, a partir de hoje, dia 1/10, né, nós começamos o assunto que será, à medida em que as semanas forem se passando, né, perdão, esses assuntos eles serão abordados através de aulas assíncronas, gravadas, né? Ou seja, toda segunda-feira, nós, professores da farmacologia, e aí eu já, me desculpem, eu não havia falado sobre quem são os professores da farmacologia básica. Então, no caso, serei eu, né, professor Alain, e a professora Thaisa Tavares, que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas semana que vem a aula será, né, de responsabilidade dela, e ela entra em contato com vocês para vocês conhecê-la, né, melhor. E aí,
eu estava falando, no caso, que as nossas aulas, elas, né, no decorrer desse segundo bimestre, elas serão, em sua maioria, aulas assíncronas, ou seja, aulas gravadas. E como é que a gente vai trabalhar isso? Toda segunda-feira, nós vamos postar no Moodle, como foi feito essa semana, o material para vocês referente à aula. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim, Estamos. professor. Porque o Henrique falou que está travando. Aqui não está travando, não, professor. Então, o que é que eu estava falando? Alguém lembra? As aulas na As segunda. aulas vão ser Tá. assíncronas. Isso. Então, nós vamos postar para vocês o material toda segunda-feira da aula referente à sexta-feira, no caso, né? Então, na segunda-feira, a gente já manda mensagem lá até o final do dia para os representantes de turma comunicarem que o material está disponível para vocês. Mas o dia da aula mesmo é sexta-feira, né? E aí, na sexta-feira, vocês terão uma aula que será uma aula gravada, né, assíncrona. Às vezes ela é dividida em 2, 3 partes, para o vídeo ele não ficar muito grande, uma aula só e pesada, para a gente fazer o upload, né? Então, além dessas aulas assíncronas, nós também teremos encontros semanais pelo Zoom. Ou seja, hoje é a nossa primeira aula sobre introdução à farmacologia. E aí vocês vão assistir essa aula, e na próxima semana, sexta-feira da semana que vem, das 13h30 às 14 horas, ou seja, 30 minutos, nós teremos um encontro aqui pelo Zoom para discutirmos a aula desta semana, ou seja, semana que vem discutiremos a aula da semana passada. E vai ser sempre assim. Por quê? Porque vocês terão mais tempo para assistirem a aula, por exemplo. Vocês começaram a assistir hoje, mas não deu para assistir tudo, porque vocês precisaram ir e voltar algumas vezes no vídeo, passou o tempo, e a gente sabe que é cansativo essa coisa de ficar de frente para o computador, ou para o tablet, ou para o celular por muito tempo. Então, a gente, né, em relação a esse aspecto, a gente dá para vocês, na verdade, mais de uma semana, né? A gente dá para vocês a aula, o material na segunda-feira, só que a aula na sexta. Então, se vocês tiverem tempo, vocês já podem acessar e começar a assistir a aula antes disso, antes da sexta-feira. Mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, hoje, dia 1/10, a aula, o tema é Introdução à Farmacologia Molecular. E na próxima semana, das 13h30 às 14 horas, nós teremos 30 minutinhos de discussão aqui pelo Zoom, para que vocês tragam as suas dúvidas, para que a gente, como é que se diz, possa discutir o assunto que foi abordado na aula da semana passada. E é importante falar para vocês, tá, que esse encontro semanal via Zoom não é de presença obrigatória, ou seja, é facultativo. Você entra se você quiser. Se você achar que você tem dúvida e que essa dúvida você precisa tirar com o professor, nós, professores, semanalmente, disponibilizaremos um link, inclusive o link da próxima semana já está disponível para vocês, dia 8/10, das 13h30 às 14 horas, para vocês entrarem rapidinho aqui no Zoom. Professor, estou com dúvida nisso ou naquilo, eu respondo, tudo bem, tchau, porque eu preciso ir para assistir a aula de hoje. Né? Porque semana que vem, na segunda-feira, a professora Thaisa já vai postar a aula 2, né? E vocês vão ter que assistir essa aula, começar a assistir essa aula na sexta-feira, digamos assim. Então, para não tomar muito tempo de vocês, para que vocês assistam a aula dentro do horário, né? O ideal é realmente que vocês, caso entrem, decidam participar do encontro pelo Zoom para tirar suas dúvidas, se vocês quiserem permanecer durante todo o tempo, ou seja, os 30 minutos, das 13h30 às 14h, ótimo. Se vocês quiserem entrar somente para tirar dúvida de vocês e sair, também não tem problema nenhum, porque, como eu havia falado, esse encontro semanal pelo Zoom, ele não é obrigatório. A gente não vai contabilizar presença para esse encontro. Esse é um encontro que a gente... É mais uma ferramenta que a gente está fornecendo para
para a gente se comunicar melhor com vocês, né? Já que estamos ainda trabalhando totalmente, né, farmacologia totalmente à distância, remotamente, no caso. Certo? Então, a partir desse momento, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida quanto a como serão as aulas semanalmente e esses encontros que acontecerão sempre uma semana depois da aula que foi ministrada na semana passada. Todo mundo entendeu até agora? Ok? Alguém poderia responder? Entendi, Tá sim. ok, prof. Sim, Ótimo. Tá professor. ok, professor. Beleza. Enquanto eu for falando, se surgir dúvida, vocês podem me parar, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu paro e tento sanar a dúvida de vocês, ou as dúvidas. Então, já falei das aulas assíncronas. Geralmente, a gente posta as aulas com material de apoio, que é o slide. Eu não fornecia os meus slides quando eu dava aula presencial, mas eu acho que, na situação em que a gente está vivenciando hoje, eu acho que realmente o slide é necessário a gente fornecer para vocês, para que vocês tenham esse, como uma espécie de guia, né, de roteiro, que vocês vão, por exemplo, tem um slide aqui com o que foi abordado em aula. Quando vocês forem estudar no livro, vocês vão meio que focar mais no que está no slide, né, como se fosse uma espécie de roteiro. Mas uma coisa muito importante que eu preciso deixar aqui claro é que o slide ele não dá embasamento para nada. Ou seja, se existir uma questão na prova e você disser, isso está assim assado no slide, isso não é respaldo para você, por exemplo, dizer, essa questão está errada ou essa questão está certa. A única forma de respaldo que o aluno tem para, por exemplo, dizer que uma questão de prova está errada, lógico, se a questão de cara estiver, porque acontece muito isso, né? Erro de digitação, às vezes a gente coloca duas questões iguais, enfim, isso pode acontecer. Ou, em termos conceituais, se o aluno pegar a bibliografia recomendada, que está aqui, no final do plano, que vocês podem conferir, a bibliografia básica, tá? Essa daqui é a bibliografia que vocês podem usar para, né, estudar e também para embasar o conhecimento de vocês. Esse livro aqui, vocês vão ver que é o Goodman. Aqui está falando de segunda edição, não é segunda edição. Na verdade, é esse livro aqui, perdão. 13ª edição. Esse é o principal livro de farmacologia que é utilizado pelas faculdades de medicina do mundo inteiro. É a Bíblia da Farmacologia. E já existe a 13ª edição traduzida para o português, na biblioteca da faculdade. Então, em relação à sugestão de bibliografia, elas estão aqui no plano, mas vocês vão observar que na minha aula introdutória de hoje, quando vocês começarem a assistir, eu vou falar lá dos livros, direitinho qual é o ideal para determinada situação, e tudo vocês vão entender direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem depois entrar em contato comigo sobre bibliografia. Mas aí, só para dar fundamento, a questão que eu estava falando, na prova tem uma questão que está assim, assim, assado. O ideal é que você vá lá no livro, que você olhe, utilize a bibliografia que está no plano, consta no plano como bibliografia recomendada, oficial, e a partir do que está no conceito do livro, você possa dizer, olha, no livro está assim, assim, assado. Então, na maioria das vezes, o livro está correto, né? O que tem no livro é o que está correto. Então, é com o livro que você se respalda para discutir sobre conceitos de determinadas questões que, porventura, possam estar dúbias ou com alguma coisa que deixa a questão que vocês precisam realmente assim, de embasamento para ter certeza de que a questão está certa, ou que, se ela estiver errada, ela vai ter que ser anulada. Tá? Então, utilizem o livro. Mas utilizem também os slides, né, como roteiro de estudos, né, focando principalmente no que está no slide, que a gente geralmente costuma cobrar nas provas o que a gente dá em aula. Não, mas o que a gente não dá em aula e tem no livro não é importante, não? É importante, mas muitas vezes o que a gente dá em aula, mas não aborda o que está no livro, isso que a gente não aborda, que está no livro, geralmente, se você assistir a aula, você consegue, ao estudar pelo livro, entender
Isso que a gente não colocou em aula, mas está no livro. Enfim, pelo menos isso é o que a gente sempre tenta fazer na disciplina de farmacologia, né? Dar o máximo de suporte possível teórico para vocês conseguirem estudar e aprender pelo livro, tá bom? Então, em relação às atividades, né, para contabilizar a nota de P2, ou seja, P2, a prova, na verdade, a nota de P2, aqui, ó, ela vai ser calculada de acordo com a média ponderada das atividades que serão aplicadas durante esses 2 meses que a gente vai trabalhar junto, tá? Vocês, eu e a professora Thaís, tá bom? Então, como é que vai ser isso? Então, se vocês estiverem observando, eu vou projetar essa fórmula para cá, para vocês entenderem aos poucos. A prova 2, vocês vão ter a prova escrita, tá? Escrita é de escrita. Então, essa prova escrita, ela vai acontecer no dia 26 de novembro. Vocês podem olhar lá no plano. Ela está aqui, né? Então, ela vai acontecer aqui, ó, dia 26 de novembro. Então, essa prova escrita, gente, ela tem peso 4 na média ponderada, ou para o cálculo da média ponderada para a gente contabilizar a sua nota de P2. Tá? E como é que é essa prova escrita? Essa prova escrita é um questionário, eu já vou adiantando para vocês que essa é a probabilidade máxima que existe. Na maioria das vezes, a gente sempre faz as provas de farmacologia dessa forma, ou seja, serão 20 questões de múltipla escolha, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais de como é que vai acontecer essa prova escrita, para vocês entenderem melhor, né, no caso. E aí, essa prova escrita ela vai ter peso 4, mas vocês têm aqui, ó, média dos EADs. Então, média dos EADs, que serão atividades de ensino à distância que serão aplicadas ao longo do bimestre, ao longo desses 2 meses. Porque a P2 tem a data marcada lá no final, mas os EADs, vocês terão 4 EADs, tá? EADs 6, 7, 8 e 9. Esses 4 EADs também serão utilizados, né, para pontuar, para contabilizar a sua nota de P2. E cada EAD vai valer 10. Então, nós teremos o EAD 6, EAD 7, 8 e o 9. Então, cada um deles vai valer quanto? 10. Eu vou explicar também como é que vai ser feito esse EAD, tá? Então, ao final, quando vocês entregarem o último EAD, o 9, a gente vai calcular a média aritmética desses EADs. Então, se você tirou 8 em todos eles, sua média aritmética vai ser 8, não é? Então, é essa média que vai vir aqui para a fórmula, média dos EADs, tá? E essa média dos EADs, ela tem peso 1 para o cálculo da nota de P2. E tudo isso vai ser dividido por quanto? Por 5. Então, essa é a fórmula que vocês podem observar no plano que está no Moodle lá disponível para vocês, né? Esse mesmo plano aqui, oficial, que vocês precisam, na verdade, ter em mente de como é que vocês podem calcular a sua nota de P2, tá? E aí, em relação à prova, como eu falei para vocês, a prova ela é uma prova de 20 questões de múltipla escolha. E aí, quanto tempo a gente vai ter de prova? A gente programa o Moodle para vocês poderem fazer a prova no dia 26 de novembro, né, como previsto no plano, das 13h30 às 17h30, ou seja, dentro do horário inteiro de aula. Entretanto, se você começar a fazer a prova às 13h30 em ponto, ou seja, no momento em que você acessar o questionário que estará disponível lá no Moodle, o tempo de 2 horas e 30 minutos começa a ser contabilizado. Então, você terá 2 horas e 30 minutos para responder as 20 questões de múltipla escolha
referentes ao assunto que foi ministrado durante todo o bimestre, ou seja, somente farmacologia, lógico, né? Então, lembrando, prova com 20 questões de múltipla escolha, vocês terão 2 horas e meia para fazer a prova e vocês poderão acessar o questionário com as questões da prova das 13h30 às 17h30. Então, é bom vocês ficarem atentos, porque quanto mais vocês postergarem o acesso ao questionário, menos tempo de prova vocês podem ter. Então, se você deixar para fazer a prova, começar a fazer a prova só 16 horas, você só vai ter 1 hora e meia para fazer a prova, porque o questionário, né, a atividade, ela vai ser encerrada às 17h30. Então, é basicamente isso. Vocês conseguiram entender que a prova ela vai ter, né, o acesso, vocês vão poder acessar de 13h30 às 17h30, mas a partir do momento que vocês acessam, vocês têm 2 horas e meia de prova para responderem as 20 questões. Tudo ok sobre a prova? Alguma pergunta? Tudo ok, professor. Tudo ok. Beleza. Certo? E os EADs? Os EADs, eu já gostaria de deixar claro para vocês que são, né, lógico, vocês já conseguiram, tanto pelo que eu falei, acho que já deram uma olhada no plano, vocês viram que são 4 EADs, né? Então, esses EADs, eles serão atividades em que a gente vai fazer o quê? A gente pode, por exemplo, fornecer um artigo, postar um artigo para vocês, lerem o artigo e responder um questionário de 10 questões sobre esse artigo, de 5 questões sobre esse artigo. Ou uma mini videoaula, só de, vamos supor, uns 30 minutinhos, 40 minutinhos, né, sobre aquele assunto. Ou então uma videoaula normal, só que com a videoaula, os slides virá o quê? Um questionário que vocês vão ter que responder. Quantas questões terão um questionário? De 5 a 10 questões. O questionário é igual ao questionário da prova, ou seja, questões de múltipla escolha. Tá? Então, cada EAD que vocês forem fazer, vai ter o material que vocês vão explorar, estudar, entender o assunto, para depois vocês responderem as questões do questionário. Então, cada EAD vai ter um questionário, e será o questionário, após ser respondido, que vai dar para vocês a nota, tá? Que vocês vão conseguir atingir depois de responderem as questões desses questionários. Tá? Eu costumo fazer sempre esses questionários com 5 ou 10 perguntas. Isso depende muito do assunto, do tema, da densidade de assunto. Mas uma coisa que eu queria deixar claro é que, por exemplo, o nosso primeiro EAD, quem é responsável por aplicar para vocês é a professora Thaisa, vai ser postado para vocês no dia 16. Na verdade, a partir do dia 16, o material do EAD 6 será postado pela professora Thaisa. E aí ela vai postar o material, que pode ser, como eu falei para vocês, uma videoaula, ou um material, um artigo, um conteúdo, alguma coisa que ela vai postar para vocês estudarem sobre, e junto um questionário com 5 a 10 questões de múltipla escolha. É importante falar que vocês não precisam fazer tudo no mesmo dia. Por quê? Porque o EAD 6, ele será postado, ele obrigatoriamente terá que estar lá disponível para vocês no dia 16, só que vocês podem, até a véspera da prova, ou seja, a prova ela vai acontecer dia 26/11. Então, o prazo máximo para vocês responderem o questionário de todos os EADs vai ser até o dia 25/11, até às 23h59. Ou seja, esse vai ser o prazo máximo, na véspera da prova, que vocês terão para fazer todos os EADs. Ou seja, assistirem às aulas, explorarem o material, estudarem e responderem o questionário e enviar o questionário respondido para a gente, né, pegar a nota de vocês e contabilizar. Então, o EAD 6 vai ser postado no dia 16, o EAD 7 no dia 29 de outubro, mesma coisa, mesmo esquema, prazo de entrega, todos junto, prazo de entrega 25/11 até as 23h59. Tá? Então, prazo para você acessar o EAD e fazer o EAD é sempre a partir da data
que consta no plano para aquele EAD. Então, vamos supor, EAD 8, dia 5 de novembro, e aí você vai poder enviar o questionário com as questões respondidas até quando? Até 25 de novembro, às 23h59. Todavia, porém, entretanto, é também muito importante ressaltar para vocês que, apesar de vocês terem esse tempão para nos enviarem os questionários de cada EAD respondido, de todos os EADs respondidos, por exemplo, no EAD 6, que vai ser de responsabilidade da professora Thais, vocês podem, é bem parecido com a questão lá da prova. Então, vocês podem acessar esse EAD do dia 16 até o dia 25/11, às 23h59. Entretanto, o questionário que vem junto com o EAD, que é o que vocês precisam responder para ganhar nota naquele EAD, a partir do momento em que você acessa o questionário, você tem uma semana para responder. Então, por exemplo, você começou a fazer o EAD 6 hoje, ele foi postado hoje, e aí você acessou o questionário para começar a responder as perguntas. Então, você só vai ter uma semana para responder essas perguntas. O questionário, ele tem uma semana de prazo. Agora, o acesso ao questionário, você pode acessar até o dia 25, às 23h59. É ideal que vocês tentem acessar o quanto antes, para não acumular uma coisa com a outra, porque são 4 EADs. Se você deixar tudo para a última hora, para a última semana, vocês terão que fazer 4 questionários, digamos assim. Imagina que cada questionário tenha 10 questões, serão 40 questões sobre diferentes assuntos. Então, o ideal é que vocês tentem realmente obedecer o quê? O cronograma, principalmente porque no dia que, por exemplo, cada EAD é postado, vocês não têm outro assunto, não tem aula gravada, vai ser só o EAD. Então, vocês já podem adiantar, né? Por exemplo, no dia 29, só vai ter EAD 7. No dia 5, só vai ter o EAD 8, certo? Como também no dia 12, só vai ter o EAD 9, tá? Então, no final de tudo, quando vocês tiverem enviado para a gente os questionários dos EADs respondidos, cada questionário de cada EAD vai valer 10, como eu falei para vocês, e a média desses questionários vai vir para cá, né? Então, simplificando, se você, por exemplo, tirar um 8 na prova teórica, que vai acontecer no dia 26 de novembro, então vai ficar aqui 8 vezes peso 4, mais, e aí você, na média dos EADs, também tirou 8, né? Vezes peso 1, tudo isso dividido por 5. E aí você faz essa continha aqui, e essa vai ser a sua nota de P2, tá bom? A nota de P3 é referente à atividade integradora, beleza? Então, era isso que eu tinha para falar sobre a prova e sobre os EADs. Vocês entenderam? Sim, professor. Entendi, sim, professor. Beleza, maravilha. Então, deixa eu só ver aqui, porque eu anotei tudo que eu tinha para falar para vocês. Aula síncrona, plantão de dúvidas que não é obrigatório, entenderam? Os EADs, o prazo de entrega até 25/11, certo? A P2, ou a prova escrita, com 20 questões de múltipla escolha. Vocês podem acessar das 13h30 às 17h30, mas com 2 horas e 30 de duração. E o cálculo da nota de P2 é exatamente igual ao que eu fiz aqui. Vocês podem acessar o plano em um momento posterior para tentar ver melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. E só para finalizar, que a gente já estourou o tempo, né? Já passaram os 30 minutos, mas eu vou acabar agora, depois que eu der esse aviso para vocês. Professor Alain, eu, aqui, tá? Mesmo virtual, mas sou eu que estou aqui. Alain Alencar, ele utiliza 3 principais meios de comunicação com os alunos dele. Primeiro, o Moodle. Só que eu vou falar para vocês, sinceramente, que no momento, eu não estou achando o Moodle o meio de comunicação ideal para que vocês entrem em contato comigo e eu consiga responder num tempo hábil, digamos assim.
Por quê? Porque o ideal é que quando vocês me mandam mensagem, me mandarem mensagem pelo Moodle, que eu seja notificado por e-mail que eu recebi uma mensagem. Eu vou e entro lá no Moodle e vejo a mensagem. Eu sou notificado por e-mail, mas o Moodle está com um problema que você me manda a mensagem hoje e eu só sou notificado daqui a 2, 3 dias. Ah, mas você não entra todos os dias no Moodle, não? Não, eu não entro todos os dias no Moodle, porque eu não dou aula só na FMP. Eu dou aula em outra universidade. Então, nos dias em que eu estou na outra universidade, eu entro no sistema da outra universidade. Nos dias que eu estou na FMP e, às vezes, também no final de semana, eu costumo entrar no Moodle, certo? Então, além do Moodle, mas isso não quer dizer que vocês não possam me mandar mensagem pelo Moodle, não. Podem me mandar mensagem lá pelo Moodle, se preferir. Mas vocês têm também as representantes de turma. Vocês, através dela, ela já tem os meus contatos, mas nós já temos um grupo no WhatsApp. Quando for um assunto que englobar algo referente a praticamente a turma inteira, ou pelo menos grande parte da turma, o ideal é que a gente se comunique com os representantes de turma. Isso já tem lá, a gente já tem um grupinho no WhatsApp. E eu, professor Alain, forneço para os meus alunos, isso não é para todo professor da Farmaco, não, tá, gente? Eu estou fazendo isso porque é uma escolha minha. Eu forneço o número do meu WhatsApp profissional. Ou seja, eu tenho 2 WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp pessoal e tenho um WhatsApp profissional. Meu WhatsApp profissional, eu vou digitar o número para vocês aqui agora no chat. Vocês anotem, tá? Só um momentinho. Então, gente, esse é o número do meu WhatsApp profissional. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida sobre a disciplina, sobre o assunto, alguma coisa assim bem pontual, vocês podem me mandar mensagem de voz. Eu acho que é muito mais interativo a gente conversar através de mensagem de voz. Ah, professor, eu não entendi direito aquilo. Mas aí a gente não tem a sessão de tira dúvidas toda semana pelo Zoom? Tem, mas caso você não possa, caso você prefira assistir a aula inteira, ou caso você tenha assistido, tenha participado do plantão de dúvidas pelo Zoom, só que a dúvida surgiu depois disso, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Me mandem mensagem, tá? Podem mandar mensagem de texto. Eu geralmente respondo com um podcast de 20 a 30 minutos, cada um. Eu sou bem prolixo, mas eu acho que dá para ajudar vocês. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando que esse número de WhatsApp que eu passei para vocês, e aí vocês só vão receber minha resposta se vocês me enviarem mensagens com perguntas sobre a disciplina. Se for qualquer outra coisa, podem ficar cientes de que eu vou ler e não vou responder vocês, tá? Se for qualquer outra coisa que não seja relacionada à disciplina, eu não respondo, beleza? Então, era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Isso aqui vai ficar tá gravando, né? Eu vou finalizar e depois eu vou postar lá para vocês esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, que vocês aproveitem para aprender a farmacologia, para estudar. Não achem que é um bicho de 7 cabeças, é uma disciplina muito linda, é uma ciência muito importante, que vocês vão lidar todos os dias da vida profissional de vocês, quando médicos forem, todos os dias vocês vão precisar da farmacologia. É porque esse número é dos Estados Unidos, por isso que ele é mais um, tá? Ele tem esse mais um. Mas pode adicionar desse jeito aí que... Pois é, eu sou uma pessoa chique. Fazer o quê, né? Sou quando nasce chique. Enfim. Estou zoando, pessoal. Então, é isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Aproveitem a farmacologia. Semana que vem, quando a gente for discutir a aula de hoje, a gente fala melhor, mais, né, da importância da farmacologia, porque agora você já deve estar de saco cheio de olhar para a minha cara e ouvir minha voz, já passou o tempo, vocês querem assistir a aula e agora acabou. Tá bom? Ficou alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita que agora está na hora de vocês me perguntarem. Tudo ok? Podemos encerrar? Podemos sim, professor. Podemos, Beleza. próximo. Ótimo, então. Então, obrigado, gente, pelo comparecimento. Bons estudos. Qualquer coisa, vocês sabem que podem me explorar. Podem me procurar, que estarei sempre à disposição.
Tá Obrigada, bom, prof. professor. Bom Boa final de semana. semana. Obrigada, Beijão. professor. Você Bom final também, de tchau. semana. Bom final de semana. Um abração. Um abraço.